Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez, obrigado por perguntar. E dessa vez aqui, um reactzinho do Juliano, do Hora Cartoon, prevendo os últimos episódios dessa temporada de Miraculous. Teoria. Adoro teoria, vamos concordar ou discordar? Fica de olho e bituca. E antes de pedir pra deixar aquele likezão, comentar bastante. Caso você não conheça o trabalho do Juliano do Hora Cartoon, vá conhecer, porque o canal é fera e eu gosto bastante. Lembrando que também tem o sistema de membros, você pode fazer um patrocínio no canal pelo pdg.com.br, para entrar comigo pelo Instagram ou pelo Discord. Tem muito mais delongas. Pau! Gato. Cartoon com minhas teorias finais sobre cada um dos 10 Teoria é bom episódios demais. que falta estrear da sexta temporada de Miraculous, como já feito outras vezes aqui no canal. Mas dessa vez vai ser com uma precisão muito maior, focando tanto no protagonista do episódio quanto no vilão akumatizado e nos avanços da Chrysa. Se inscreve A no gente também canal. tem bastante coisa já, né? Bastante informação. Lembrando que a gente também, caso você não conheça, a gente reage aqui a desenhos, reage a Miraculous, já reagiu a Steve Universo, já tem a Casa Coruja, Gravity Falls, várias sériezinhas prontas pra você assistir. Algumas exclusivas de membro, mas vale muito a pena. O valor do membro é bem simbólico e tem muito conteúdo bacana. Para um 2026 com muita sorte miraculosa aí, deixe seu like para mais teorias como essa. Vamos começar eliminando tudo que tivemos de importante nos primeiros 16 episódios dessa nova temporada, que já saíram e que nos devem algumas transformações ainda. E lembrando que, se a temporada tem 26 episódios e nós temos 19 portadores que teoricamente teriam destaque e uma troca de roupa de transformação em cada episódio, nos sobram 7 episódios coringa, por assim dizer, que não seriam focados em nenhum desses 19 heróis, propriamente dizendo, podendo ser focado em mais de um personagem ao mesmo tempo ou em algum novo personagem que surgiu. Rainha Tormenta, o episódio 1. Coringa, sem protagonista miraculoso, mas teve a transformação do Pegasus. Esses eles usaram como comparativo com o primeiro episódio da série, que tinha a Aurora como foco, já que Adrian e Marinette sempre tem algum foco como casal em todos os episódios. Agora a gente só precisa ver se vai manter esse padrão, né? Por exemplo, o Pegasus teve a transformação. Será que a gente vai ter um episódio focado no Pegasus? Ou porque já teve essa transformação, já vamos descartar a ideia de um episódio focado? Não tem uma regra, né? A gente tá supondo aqui, né? Logo, é mais para conhecer a personagem loira, a sua admiração pelo trabalho e a comunidade da mãe do Max. A desenhista, episódio 2. Outro Coringa. Alino era o tema desse episódio, tanto que não temos qualquer transformação. Aqui temos um comparativo direto de como seria a relação de Adrianette e Lady Noir se eles fossem totalmente sinceros um com o outro, como Rena Rouge e Carapace são sempre. Sublimação, o episódio 3. Ai, mas se eles soubessem ia dar certo. Não quero saber. O amor sempre vence. Deve de vencer. Queria acreditar que o amor sempre vence. Acredito. Coringa, de novo. Sublime, a nova garota perfeita, é tão foca aqui que sequer temos qualquer transformação. Como uma dos 3 adolescentes novos do grupo, que estarão sempre ali, fazia sentido a belga garota nova e perfeita Sublime ter destaque enquanto Marinette ainda havia como uma ameaça. Papai Cop, episódio 4. Sabrina era o tema, o foco e ganhou transformação aqui. Um strike no primeiro episódio não Coringa. Sabrina supera seu passado com a Chloe, antiga aparência civil e como heroína enquanto derrota o seu pai akumatizado e desenvolve laços com suas novas amigas. Lobiavôs, episódio 5. Adrian foi o tema desse. Desde suas origens como Sete Monstro até sua família consanguínea dos avós e com uma transformação. Após os paralelos com a família, temos a transformação da Ladybug tentando resolver o problema da vilã sem machucar seu amado namorado. A Sereia Adormecida, episódio 6. King e Monkey Kings como total destaque, bem como sua transformação. Aqui conhecemos desde os seus 2 pais até sua profunda relação risonha com Ondine, bem como Marinette considerando tomar seu Miraculous, né? Se ele não parar de ser tão ingênuo e acreditar em todo mundo. El Toro de Piedra, episódio 7. Ivan e Minotaur Hawks com destaque e transformação. Enquanto Marinette e Natalie decidiam quais mentiras manter, conhecemos mais da família do Ivan e ele permaneceu com a joia da determinação após uns períodos de fraqueza ou muita ameaça. Vampigami, episódio 8. Coringa, o foco foi em Pram, outro personagem novo, e não tivemos nenhuma transformação.
além de introduzirem formalmente confio nele, e mas a gente sabe que akumatizado, não é ele. o destaque da Juleika e da Rose aqui foi apenas secundário, bem como o plano da Layla, toda a cantoria do vilão, fez parecer que aquele dia e episódio girou somente em torno do Pran e daqueles dois casais, e não do intelecto dela. Senhor Agreste, episódio 9. Luca e Viperion foram o destaque Gosto desse de CP episódio, também. mesmo que não pareça ou Depende das tenhamos a temporadas, estão muito bons, né, cara? sua transformação, até porque nem teremos. Muito foco em assuntos da Marinette ou do Adrian, como sempre, mas foram as escolhas do Luca com ambos que julgamos e que roubaram a cena. Não certas mentiras perpétuas que foram contadas ou mantidas aqui. O Castelo Sombrio, episódio 10. Alex e Bunnix, obviamente, mesmo que também não tenha uma transformação. Com temática de viagem e alterações temporais, Marinette fez o possível e o impossível só para que Alex tivesse um dia especial. E com isso, Ele é deu fofinho. mais uma pista crucial na investigação da Layla sobre ela. Revelador, episódio 11. Ale Adrianette, vulgo Hannah Lady Noir. Pois é, foi a relação dos três primeiros e principais Esse heróis episódio franceses. aqui, a melhor parte é o final, cara. E eu não vou nem falar pela evolução dos poderes do Cat Noir, porque eu já dei essa opinião aqui. Eu acho legal, mas eu acho que não foi bem usado. Tinha talvez melhores momentos pra ser usado, tá ligado? Mas a Rena Rouge descobrir na verdade é muito legal. É o ápice pra mim, um dos ápices dessa temporada, tá? Que dominou Por esse enquanto, aqui. né? Com mentiras e verdades, zero transformações, difamação e aclamação, vimos qual será a reação da Rena Rouge quando o terrível segredo vazar e o gatinho, enfim, se tornou tão poderoso quanto a My Lady ao criar o Miraculous Cat Noir para resolver temporariamente aquela situação. Doutora Psicopiloto, episódio 12. Coringa, a Glé, a nova personagem, é o total foco desse episódio terapêutico e, logicamente, sem O que nenhuma me faz transformação. pensar que a gente ainda vai ter um episódio focado na mina da sorte lá, tá? Que acho que é a única que não teve episódio ainda, né? Das novas que chegaram. O Sublime teve, o Cabelinho de Boneca teve, a Gle teve. Nova. A fobia social da garota nova, que tem medo de borboletas, foi palco do começo ao fim. Max confirmar que é autista em acompanhamento e Adrian começar a frequentar uma psicóloga são meros detalhes do planejamento deste. E a Kazi Yose, episódio 13. Ryoko, sua transformação Esse aí é e sua família polêmico, né? foram Não a vou nem comentar estrutura muito aí. deste. Mesmo com a primeira aparição pública da Chrysalis e Essa seus aparição é planos muito com a foda. sua madrasta, Kyoko e seu namorado foram focalizados aqui e desistiram do seu plano perfeito em nome do amor e de uma falsa permissão familiar. Fraudizer, o episódio 14. Zoe Lee dominou com maestria e ganhou até uma nova identidade, apesar de faltar transformações. Essa é a Fury, Tivemos mais rouba a noção do cena, seu né? passado, do seu caráter, e ela até ganhou uma outra identidade secreta, Fury, a sombra vingativa que não aguenta só esperar reagir, tem que agir de alguma forma. A Alinhadora, episódio 15. Mas pra Nathaniel pensar agora esperar aqui, reagir. pô, os caras já deveriam começar a fazer um mais um 2, né? Que essa série é muito difícil os personagens fazerem um mais um 2. Mas, cara, ó, Tem que agir de algum ó. caráter. E ela até Eles viram esse vídeo, né? Eles pegam o celular do menino, né? Então eles viram esse ganhou vídeo. uma outra identidade secreta, Fury, a Tudo bem, não dá pra jogar 100%, né, pra Vesperina, mas tem sinais. Haverá sinais. sombra A gente vê uma sombra aqui normal, beleza. vingativa que não aguenta A gente vê uma coisa amarela. só esperar reagir. Tá bom, retiro o que eu disse. Porque eu ia falar, e a gente vê como é que foi paralisado. Então, ó, coisa amarela e paralisado, quem que é amarelo e paralisa? Mas acho que não dá pra ter certeza como é que foi paralisado aqui, né? Outra identidade Mas eles pegam pessoas paralisadas também, né? Encontram. secreta, Fury, a sombra vingativa que não aguenta só esperar Não, reagir. teve um amarelinho. Tem que agir de alguma forma. A Alinhadora, episódio 15. É bom Nathaniel, episódio também, Capricorn ótimo e sua episódio. transformação saindo do armário ganham de tudo aqui. Não bastando ter seus pais apresentados e um deles akumatizado, seu relacionamento questionado e sua própria essência, ele e o namorado ainda se revelam um pro É bem outro legal. secretamente no fim. E o último lançado até agora na ordem, Noé, o episódio 16 que teve Milene, vulgo Polymouse, se transformando como foco. Seu pai foi Na verdade, vilanizado o jogo que outra eles tinham vez, foi em Noé, né? Por causa da versão dublada, né? sua participação como heroína Quer dizer, foi acho indispensável que caiu. e Vai conhecemos voltar. outro filho de Audrey Bourgeois, Deu fé. aquele que tentará derrubar o mandato da prefeita Kaline Bustier. Resumido e lembrado tudo isso, agora sim vamos para as teorias. E sim, eu admito que eu usei Ó, e sem fiz spoiler umas de Hora de Aventura. pesquisas para ter pelo menos um ponto de Assistindo. vista e de partida Muito bom Hora de Aventura espiritual, também, além inclusive. da minha lógica sim. E para quem tiver dúvidas sobre o baralho de Hora de Aventura não oficial que eu usei nesse vídeo, tem tudo na descrição. Nossa, ó.
total, não oficial Adventure Time, né? De Aventura Tarot Deck. Que legal. Não é publi. E das previsões, sempre neste vídeo, a primeira carta vai ser sobre o enredo do episódio e seu protagonista. A segunda carta sempre será sobre o vilão akumatizado dele. E a terceira carta sempre será da cena pós-créditos, a última cena do episódio que todos estão tendo agora e sempre são de grande importância ou impacto para a história. Quem vê os shorts aqui do YouTube talvez já tenha visto alguma previsão e teoria separada que eu fiz antes desse vídeo. Ah, e já decepcionando vocês, alguns membros do time de heróis simplesmente não vão ter um episódio de destaque propriamente dito, justamente pelos 7 episódios coringas que naturalmente seriam sobre outra coisa e terem múltiplas questões sendo tratadas em todos eles. Um exemplo disso é o Max, ou Pegasus, que está aparecendo tanto aos pouquinhos. Ele teve transformação no episódio da Aurora e diagnóstico no episódio da Aglé, justamente porque os roteiristas não encontraram outros espaços para encaixá-lo nessa temporada pro azar dos seus... É muito personagem. Fora que depois de outras teorias, como aquela gigantesca do passado de Layla Tsurugi, ou minha recente aquisição de um baralho e um conhecimento novo, é como se agora eu pudesse ver o mundo com mais 2 lentes de segredos além dos meus próprios olhos. Então, se preparem para a precisão desse futuro provável. A Fada dos Bons Sonhos. Vamos ver, hein? Vamos ver. Episódio 17. Rainha de Paus Invertida, 9 de Copas Invertido. Consegue botar mais história de Hora de Aventura? 2 de Ouros Invertido. É que bom, eu não conheço ninguém aqui. Aqui eu conheço o Gans. Gans é foda. É de armadura. Como aconteceu no episódio anterior, a prefeita Bustier vai ser bombardeada de tensões e difamações por parte do reino. O mesmo reino que financia muita coisa pro Gabriel Agreste e contra Ladybug. Ao ponto das ameaças chegarem até o seu bebê totalmente inocente, cara, e nada a ver com esse assunto. Tipo assim, eu sei que aqui tem zero possibilidade da Bustier ser tipo... Puxa, o nome dela agora fica confuso. Ela ser tipo... Ela é totalmente boazinha, totalmente do bem. Mas eu não confio muito nela não. Na época de escola, mano, ela deixava o mal reinar, filha. A Zoe fazia o que queria. Vai que uma diversão particular da Zoe. Da Zoe não, da Chloe. Ah, muitos nomes, tô ficando velha. Isso já nos foi revelado pelo jornalismo investigativo da Alia e do Nino. Com isso, ela virará juntamente com a sua filha, a Fada dos Bons Sonhos, quando Chrysalis, a convencê-la de que as pessoas só são totalmente confiáveis ou estão totalmente seguras quando elas estão dormindo, tendo um objeto akumatizado tão difícil de pegar quanto do Mimi. Para isso, Rose Lavillan, que terá um destaque para além do seu relacionamento com Juleika durante o episódio, será chamada e terá sua transformação como a nova Piguela para lutar em fogo contra fogo, sonhos contra sonhos, pois só o mundo ideal e prisão do presente vai conseguir contê-la. De cena pós-créditos, veremos que o assunto principal do episódio não vai se resolver porque tem algum rato infiltrado na sua administração municipal que nós nem fazemos ideia de quem seja. Os Sugismundos, episódio 18. 10 de Paus Invertido, Rei de Copas Invertido e As de Copas Invertido. Gatinho! Cara, eu quero muito ver o gatinho de novo, cara. Porque a gente aqui no restaurante tá chamando de aventura. E tá antecipado isso pra quem é membro também, vale a pena mexer no membro. E o pinguinzinho... Teve o gatinho. Mano, fugiu o nome do pinguim, perdão. Mais um bem problemático e emocionalmente difícil, pois nesse episódio de destaque exclusivo do Nino, além de ter a transformação do Carapace, conheceremos seus pais divorciados que não cuidam direito nem dele, nem do Chris, seu irmãozinho que ainda é só uma criança e tem que ficar sempre com ele ou outra babá, nunca sozinho em casa. Tanto que é por isso que ele é totalmente carente de atenção e muito impressionável. As responsabilidades familiares gigantes do Nino vão chegar no limite quando sua sobrecarga começará a atrapalhar na escola e o seu relacionamento mano, eu quero ver a Alia, levando à acumatização dupla dos seus pais nesse dia pelo título. Algo raro de se ver até antigamente que Chrysalis até agora não tentou. Na cena pós-créditos, veremos que Nino pode até tentar de novo, mas o jovem Chris já vai estar cheio de tentar confiar nos próprios pais, se tornando uma presa fácil no futuro para o Nino a gente sabe, né? Regenerazione, episódio 19, 9 de Ouros, a Estrela Invertida e 5 de Copas Invertido. Este será sobre Marinette e sua família muito feliz com seu imperfeito namoro com Adrian, mas Gina Bianchi, sua avó italiana, vai se sentir muito por fora dos detalhes Só pode e ser da ela, vida né? da Bambina. Se não ter total atenção da neta no dia do seu aniversário, mesmo sem parar para vê-la em outras épocas por anos a fio,
vai se sentir desconectada demais e com isso será acomatizada numa nova e mais poderosa bruxa italiana que vai precisar de muita força bruta para conseguir vencer toda a desesperança dessa avó ausente. Justamente por isso eu aposto que aqui teremos alguma transformação felina, mesmo que seja incluída aleatoriamente que nem a do Pegasus em Rainha Tormenta, seja a do Cat Noir ou a da minha maior aposta, Purple Tigress. Na cena pós-créditos, felicidade, pois a vovó finalmente estará pronta para superar esse período de luta emocional da sua vida sem estar profundamente conectada com ninguém, fosse da sua família ou não. Conserta Amores, episódio 20. 10 de paus, Conserta 10 de Amores. copas invertido e a roda da Caralho, fortuna. olha essas cartas, mano. Que bonita, mano. É que tá ao contrário, né? Imagina, mano. Ai, que bonita, mano. Nesse episódio protagonizado pelo Mark, ele vai se sentir muito sobrecarregado com todas as tarefas que ele tem no dia a dia, tendo tantos dons criativos e tanta energia. Algo similar ao que Marinette passou em Realizador de Sonhos. E isso vai afetar diretamente, de alguma forma, seu namoro com Nathaniel. Com isso, algum dos seus amorosos pais, ou talvez até verdade, os quero ver dois, os amorosos principalmente pais. se quiserem referenciar o caça-amores que devorava o amor dos outros e eram dois em um só, esse vilão ou vilã seria o oposto do Cupido Negro e parente do reverso, invertendo o emocional das pessoas tristes para que fiquem felizes, como seu filho e o namorado. Já para os inimigos, como os heróis, transformar sua bravura em covardia ou a intenção em remissão, sendo necessário o Brewster Bold, que terá sua transformação completa aqui. Na cena pós-créditos, Capri Kid e Brewster Bold, que se revelaram para o outro em Alinhadora, se destransformariam juntos como bobos amorosos, sendo pegos pelas observações da Layla, escondida que vai descobrir de certeza a identidade de mais dois da equipe francesa. Mais um grande passo para o seu plano sistemático grandioso. Os Titãs Acorrentados, o episódio 21. 9 de copas, 6 de espadas invertido e 5 de espadas invertido. Com muitos conflitos e tragédias, esse sem dúvida será o episódio do Félix, sua mãe e o namoro como tema, podendo talvez ganhar sua transformação de Argus, mas ele pode cair no mesmo vale do adiamento como Viperion e Bugs. De uma forma misteriosa, mais brilhante, Chrysalis trará de novo os contra-ataques que estavam esse tempo todo ainda vivos, sofrendo e torrando no sol, como eu tanto teorizo pra vocês há anos. E pelo título, ela vai mano, os contra-ataques, tipo assim, é uma das maiores forças contras que os heróis já enfrentaram, tá? Absurdo. Brincar de ser o Rockmoth, só que melhor, akumatizando um sentimonstro perdido e adormecido, já forte em algo monstruosamente pior. Eles já eram fortes e resistentes até o cataclismo do Cat Noir. Agora, eles podem ficar literalmente imortais. E lembrem, mesmo quando Emily Agreste morreu, seu filho criado com amor sobreviveu sem problemas, pois o objeto do Amok estava seguro. Gabriel Agreste morreu, mas Sharon Moff pôs o Amok do contra-ataque na arma do Miraculous da borboleta, que agora se encontra com a Maria Antonieta Roxa e totalmente inacessível a um milagroso cataclismo. Com isso, Argus terá a obrigação e a dificuldade de matá-los, de desfazê-los da realidade, tal qual ele sente essa dificuldade com qualquer outro sente ser, como ele que não tem culpa de ter sido criado ou nascido. Na cena pós-créditos, veremos Ladybug perdoando o jovem britânico problemático por conhecer e respeitar seus sentimentos e valores em relação aos seres criados pelo Miraculous. Ladybug coração de mãe, né? Lady Chaos, o tão aguardado episódio 22. Rainha de paus, rainha de copas e o 3 de espadas. Sim, senhores, podem aguardar. Marinette será enfim akumatizada nesse episódio que já sabemos que será o sexto e penúltimo Coringa, porque vai ser um e se, what if? Até porque esse número 22 é um número sagrado muito atrelado aos caminhos infinitos que o livro... Eu gosto, what if, eu gosto. Arbítrio sempre nos dá. Dos caminhos a se seguir, Layla vai executar um grande plano com a ajuda de alguém e expor publicamente as mentiras da Ladybug sobre Gabriel Agreste ter sido o monarca. Nossa rainha de copas Marinette, mesmo protegida por anjos, nesse caso por um anjo guardião temporal, sucumbirá à ansiedade e será akumatizada em Lady Chaos como um experimento da Layla, tentando criar a vilã akumatizada mais poderosa até hoje. Uma guardiã com todos os poderes dos Miraculous a gente já viu caixa bagulho em uma pessoa. Suculento, né? Só. Algo muito pior do que o Mestre Fu, que na acumatização dele como ex-mestre já era poderoso daquele jeito.
Essa máquina de matar só será parada por Bunnix e Cat Noir, que poderia ganhar sua tão aguardada e necessária transformação aqui, que mesmo sendo um Coringa e junto da Coelha e do seu Miraculous Cat Noir, ele pode apagar da mente de muitas pessoas, inclusive da dele mesmo, isso e eles resolverem essa situação temporariamente. Já que na cena pós-créditos, teremos Bunnix dando uma lição de moral na Marinette, mandando ela contar logo a verdade inevitável. O que está feito, está feito. Ela não pode mudar o passado e tem que aceitar o futuro, senão a vilã da borboleta ou qualquer um que descubra uma seu fraqueza segredo muito sempre vai grande pra poder Marinette, né, usar cara? isso contra ela. Mas ela é a guardiã e ela é quem vai decidir quando fazer isso. Ai, ai, já imaginaram se um dia Marinette perdesse a aprovação da Bunnix e parasse de corrigir os seus problemas? Sad Nancy ou Trista Nancy, o episódio 23. Trista 6 de Nancy. copas invertido, 9 de ouros e 3 de espadas invertido. Neste episódio de foco da Alia e da Rena Rouge, teremos sua história de irmãs mais velhas dela e da Nora, sua irmã, que Nora será que tá em traumatizada, três empregos obviamente, por um diferentes, né? trauma de infância que ainda não sabemos. Ela ser doida com a proteção da Alia em específico, mais do que a das gêmeas, que ainda são criancinhas, tem uma raiz nostálgica na infância. Ainda mais por uma das cartas de Miraculous Secrets confirmar que Mestre Fu fazia muitos tratamentos de cura alternativos na Alia como médico chinês mesmo, por ela tratar no off de alguma enfermidade ou anormalidade físico-emocional que a deixa mais frágil que os outros e que a Nora sabe e tem algo a ver com a sua imunidade. Por isso iria querer prendê-la tanto em casa. Ou com remédios muito caros, o que a faria ter que trabalhar e lutar desde cedo para ajudar a pagar os remédios ou os É tratamentos o da meu, Alia, desculpa, porque, né, parceiro. o É pai alarme. trabalha num zoológico e a mãe na cantina. Fora as 4 filhas e o fato deles serem imigrantes de uma colônia francesa em Paris. Pelo episódio Chilling, a gente... Mas eles não parecem. Tipo, cara, a gente não. Ai, fiz besteira, hein? A gente não sabe, mas, tipo assim, a família dela não parece uma família que, tipo, tem uma renda baixa. Pô, o pai dela trabalha no zoológico. A mãe dela é mestre cuca de restaurante. De hotel de luxo. sabe que os criadores amam uma crítica social velada à França, onde eles moram. E tal qual o Brasil, a França tem Da a sua versão Brasil! deles do SUS que passa pelos mesmos problemas, ser muito grande e muito sucateado. Como as comprovações de fraudes e desvios de mais de 2 bilhões de euros que deveriam ir para o sistema de saúde, alterarem as regras para a previdência social quando quiserem, ou só custearem até 70% do valor de certos remédios e medicamentos ou tratamentos. E no mundo capitalista tardio como o nosso, 30% de um remédio em específico que alguém precise todo mês pelo resto da sua vida já compromete até demais a renda de uma família média. Tenho certeza que nos comentários não vão faltar depoimentos de brasileiros que passam ou já passaram por uma situação similar. Enfim, esse é o enredo do episódio. Nora será acomatizada numa Anansi triste muito mais poderosa e que será mais defensiva do que ofensiva como aquela original, só podendo ser Por derrotada mim, pode, por algum pode até repetir o Mirá. O Mirá pode repetir o Akumatizado. Pode ser a versão aranha com os braços, mas né, uma remodeladinha, os poderes extras. uma ilusão muito esperta Não da Rena custa Rouge sonhar, né, que terá de rapaziada? se transformar para isso. Na cena pós-créditos, Alia vai fazer o que Marinette normalmente não faz: ter uma conversa dolorosa sobre um problema difícil que não vai embora, mas que elas podem se curar e passar por isso de uma forma diferente no futuro. Rainha da Medolândia, episódio Isso 24. não é bom. 9 de espadas Rainha da invertido, pobre Lemon Medolândia. Hope, com tantas responsabilidades e tantos fardos desde pequeno. A Torre e o 4 de ouros. Se preparem, pois nesse episódio, que vai ser sobre a Vespéria, teremos muitas exposições e eventos chocantes. Enfim, saberemos sobre o que Ray tanto ameaça Zoe Lee naquele Tem que vídeo. saber, né, Chloe baratão. pisará novamente em Paris a pedido da sua mamãe Audrey, deixando a paz de todos em clima de Na ansiedade. volta da Chloe, filho. Soltar fogos, mano. Vai ser um bagulho brabo, mano. Todo mundo lembra do potencial de negatividade dessa garota, que, ao ser visitada por Chrysalis, que pode até se destransformar na frente dela pra mostrar um... Eu não sou fã da Chloe, não, tá? Eu, pra mim, mano, botava a Chloe num saco, dava um nó e, ó, pra fora da terra, tá ligado? Mas eu gostava muito mais do Miraculous com a Chloe da borboleta do que com a Zoe. Isso é fato, tá? Eu sou do time que prefere a Chloe com o Miraculous. Mas em questão assim de gostar do personagem, eu não gosto, não. rosto conhecido,
aceitará mais uma acumatização ao saber da teoria principal da Layla. Marinette do Penchang é e sempre foi a Ladybug, porque a gente sabe que ela é totalmente capaz de renegar um Akuma quando ela não quer, sendo a primeira pessoa na história da série a conseguir fazer isso. Mas, só de mencionar o nome da Marinette, o ódio vai ganhar e ela se akumatizará numa ainda mais poderosa que a Penalty, que necessitou de todos para ser derrotada. E a Rainha da Medolândia vai encobrir a cidade toda de câmeras, como ela aprendeu em Londres, a cidade mais vigiada do planeta. E, óbvio, fazendo isso também a pedido da Layla, como ela testou no seu plano em Vampigami, causando um caos que vai precisar do poder da Vesperia e uma transformação, ainda mais se ela for sincera com a Guardiã e contar que Fury, na verdade, foi ela o tempo todo. Seja o que for, a destruição e o dano dessa acumatização da Chloe vai causar algo que nem o Miraculous Ladybug e Cat Noir ou a Bunnyx poderão desfazer. O sucesso da Layla na cena pós... A Bunnyx ela é muito quebrada, mano, porque em vários universos onde, tipo assim, o mal ganhou, aí, não, fator Bunnyx. O Gabriel tem uma dessa, a Venenosa tem uma dessa também, a própria Venenosa, ela ganhou lá e, não. Acorda, Marinette, acorda, deu ruim. Créditos quando comentará que já tem tudo que precisa para o seu sistema e grande plano perfeito. Provavelmente ganhando de presente a confirmação da identidade secreta de um certo alguém. Protocolo Secreto, episódio 25 e parte 1 do final. 4 de ouros, a torre mais uma vez e o 9 de espadas invertido. Nesse desabrochar e ascensão da Chrysalis que mostrará e será a última sequência de transformação completa que teremos na temporada com enorme beleza, dará início ao seu plano perfeito e sem falhas. No dia da tragédia... Peraí, vou parar de gravar e começar a gravar de novo. Vou garantir. Talvez no aniversário de 15 anos da Marinette, quem sabe, um contrato entre Tomoe, Chris e Layla é feito e bem sucedido. E com isso, Bunnyx e o Miraculous do Coelho vão estar de alguma forma indisponíveis para salvar Marinette dos seus erros ou dos grandes planos dela. Todos os segredos dos Miraculous vão ser expostos para todos de Paris ver. Eu duvido. Aqueles que são seres... Eu duvido, eles não têm essa coragem. Eles não têm essa coragem. Miraculous Corp não tem essa coragem. Mas algumas coisas talvez devem cair por terra, né? Mágicos criados por suas mães, de identidades secretas a casais de heróis que sabiam da identidade um do outro e quem não sabia, e isso acabará com a reputação pública dos Miraculous. E a última pá de terra será contando a verdade sobre Gabriel Agreste e provando de uma vez por todas que Marinette e Ladybug são as maiores mentirosas e manipuladoras de toda a França. Nossa, que plano similar, né? Até porque é muito irônico vai bater a mal, Layla expor alguém como mentiroso, não é? E com isso, sabemos que não tem motivo para ela dar poderes para Marinette, que é a sua inimiga declarada, ainda mais depois do seu experimento em Lady Chaos, deixando a bosta rolar sozinha por mais tempo até quem será comatizado nisso tudo for Adrian Cat Noir, quando a verdade enfim adentrar seus ouvidos. Adrian, um sente-ser criado com a emoção do amor, não vai conseguir suportar tamanha traição, ressentimentos e traumas agora com os quem ele achava que era amigo, com a sua parceira de lutas Ladybug desde sempre, até antes de namorar a Marinette, que também é uma mentirosa, e ele vai sentir que atraiu ela para sua vida por causa das coisas do seu pai, aceitando alguém psicologicamente fraca e sem autoestima que não teve coragem de fazer a única coisa que ele explicitamente pediu para ela fazer em Vampigami. Não mentir para ele só por achar que ele ficará triste ou com raiva de algo. Quem é ela? A mãe que ele perdeu? Fora o que será contado da Natalie, sua mamãe adotiva nisso tudo. E que, era a Mayura, caso alguém tenha esquecido. Um trauma da Marinette que até agora só tinha acontecido em linhas do tempo apagadas ou por camicos do Butterfly vai se tornar real. Ela vai perder o sol da sua vida por justa causa, só restando a lua das suas emoções causa ainda, demitida por justa causa, que não a deixaram confiar na própria intuição e criaram o seu Nêmesis, Cat Noir e Adrian, seu namorado, acumatizados numa pessoa só que odeia ela. Por fim, Nêmesis, episódio 26 e parte 2 do final. A torre novamente, mas ela inverteu, 4 de ouros invertido e a rainha de copas. Muita repetição, pois esses episódios respiram e funcionam como um só, com o final começando com esse último Corin. Enquanto o Nêmesis da Ladybug destrói Paris e os demais heróis que ainda estejam do seu lado após as revelações de todos os segredos
tentam Mas será que impedir vai virar casaca? Não digo virar casaca e pro lado do mal, né? Mas talvez abandonar ir o banco? após tantas calúnias, sentir que perdeu o sentido da vida, se sentir deprimida e com ódio de si mesma, Chrysalis encontrará e se gabará para Marinette, contando por onde ela esteve toda essa temporada e todas as descobertas que ela fez. Mas, como sabemos, ego se derrota com ego. Marinette se adapta rápido às coisas, e um erro de cálculo ou sacrifício de alguém vai quebrar o sistema perfeito que a Layla fez. Tipo, sei lá, e se ela desse ou emprestasse ou trocasse seu Miraculous da Joaninha com outra pessoa? A fazendo não conseguir o Miraculous principal da criação, cancelar a acumatização e fugir. No final, Marinette vai aceitar sua perda e fazer mudanças consideráveis nos Miraculous para a próxima temporada, ao perder Cat Noir, aquele que ela mais confiava, ficando mais madura e amarga como Suhan, ou Será? em relação à confiança, ou ao conservadorismo com as regras Arco de sobre crescimento da distribuir e Marinette? deixar essas joias com alguém. Adrian ficará com Layla e não perdoará a Marinette nem tão cedo por querer apenas se sair o menos machucado possível dessa situação emocional impossível. Natalie lidará com essa perda emocional também. Ela e Marinette bem que podiam começar a fazer terapia juntas, né? Seria ótimo. E para esse vídeo é isso, galera. Ficou longo. Gostei, boas teorias, boas Mas teorias. essas são minhas teorias real oficial de todos os episódios que faltam da temporada sexta que teremos estreando agora em 2026. Comente suas próprias suposições, teorias ou achismos, incluindo dessas cartas que saíram. E até o próximo ano. É, foi antes, né? Não, bom. Cara, gostei, mano. Boas teorias, cara, curti. E aí, vocês curtiram? Vocês gostaram? Quero saber. Viajamos na Baranense com as teorias? Ou tudo muito provável? Tô curioso, quero saber a opinião de vocês. Antes de pedir pra vocês deixarem mais uma vez o likezão, comentarem bastante. Lembrar que também tem a teoria que você queira fazer um apoio ou um patrocínio aqui no canal. Tem o sistema de também que é muito completinho. Muito obrigado a todo mundo e valeu, falou!